Olá pessoal, sejam bem-vindos ao modo CBT. Aqui é o Edson Stoy e hoje estaremos falando de inequações de segundo grau, ou inequações quadráticas, que é um dos critérios de desempenho do modo resolve problemas econômicos simples da vida pessoal e da comunidade. Então, pessoal, o que é uma inequação quadrática? Bom, nas aulas anteriores falamos das equações quadráticas. É importante perceber o que é uma equação quadrática para perceber o que é uma inequação quadrática. Para quem ainda não viu a aula de equações quadráticas, é melhor que aceda à primeira aula e veja o que fala, o que diz, o que nós falamos acerca das equações quadráticas. Então, dando prosseguimento, o que seria uma inequação quadrática? Nós vimos que uma equação quadrática é toda aquela que é expressa por este polinômio, cujo o último termo tem que ser elevado a 2. Se nós tivermos esta condição, nós teremos uma equação quadrática. É isso que nós dissemos, né? Cujo valor de a tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, vamos anular este termo. E o a, b, c devem pertencer ao conjunto de números reais. Até aí todos nós estamos juntos. Mas o que faz disto uma equação e não uma inequação é este sinal de igualdade. A partir do momento que nós extraímos, retiramos este sinal daqui e colocamos um desses, o maior que, o menor que, o maior ou igual, ou menor ou igual, passamos a ter uma inequação. Ah, formador, ainda não entendi. Ok, vamos a um exemplo para melhor esclarecer. A linha A, nós temos o maior termo que é elevado a 2, já sabemos. Então, isto logo de cara já dá para perceber que é algo quadrático. Agora, é inequação ou equação? Percebemos que é uma inequação através deste sinal. Vejam, nas equações nós tínhamos aqui o sinal de igualdade. Nas inequações nós passaremos a ter aqui um sinal diferente do sinal de igualdade. Passaremos a ter um sinal de maior ou igual, ou sinal de menor, ou sinal menor ou igual, ou sinal menor. Ou seja, a partir do momento em que nós temos um desses sinais representados nas nossas equações, então passaremos a ter uma inequação, ok? E aqui temos um exemplo, a linha A linha B. Ah, formador, a linha B não me parece ser uma inequação. Por quê? Porque o último termo não está elevado a 2. Não é isso, meu educado. A linha B, se nós formos a ver, existe aqui uma propriedade a se aplicar de modo que nós cheguemos neste ponto. Saibam, aquelas propriedades, propriedade comutativa, propriedade distributiva, propriedade associativa e por aí em diante, devem ser do vosso domínio. Neste caso, nós iríamos aplicar a propriedade distributiva, em que o menos x ia multiplicar com este x e voltava a multiplicar com este x. Daí o que nós teríamos? Teria menos x vezes o menos x, isto ia dar menos x ao quadrado, menos x vezes o mais 1, isso ia dar o menos x. Isso seria menor que zero. Logo, de cara, já dá para saber que isto é uma inequação quadrática. Ok, amigos? Vamos. Agora, como resolver? Da mesma maneira como eu vinha explicando nas outras aulas, eu sempre procuro trazer alguns passos que irão vos guiar à resolução de uma equação, inequação quadrática e por aí em diante. E aqui não foge a regra. Nas inequações quadráticas, eu evidenciei 3 passos que acredito que irão vos ajudar para a resolução das mesmas. O primeiro passo consiste em transformar a inequação em uma equação quadrática. Transformar, o que consiste isso? Se nós temos um sinal de maior, menor ou aquele sinal de desigualdade, nós vamos transformar isso numa equação, colocando o sinal de igualdade. O segundo passo, aplicar as regras da resolução de uma equação quadrática. Volto a referir, para quem ainda não viu a aula de equações quadráticas, vai ver a aula de equações quadráticas, entenda o que é uma equação quadrática, resolva os exercícios de equações quadráticas. Só depois de entender isso é que volta para esta aula. E o terceiro passo será apresentar a solução. Sim, aqui iremos apresentar a solução de uma forma bem diferente do que vemos lá.
Então, vamos a um exemplo ilustrativo que mostra como é que devemos fazer isto. Bom, eu trago aqui um mini exercício, em forma de exemplo, para nós percebermos melhor como é que calculamos ou como é que calculamos uma equação quadrática, como é que achamos a solução de uma equação quadrática. Lembra, o primeiro passo dizia transformar a inequação, esta inequação que nós temos aqui, transformar a inequação em uma equação. Então, vamos ao que diz o primeiro passo. Transformar a inequação em uma equação. Veja, a única coisa que difere essas duas expressões é este sinal de igualdade e desigualdade. Então, se aqui vem x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser maior que zero, para transformar esta equação numa equação, é só eu tirar este sinal e colocar o sinal de igualdade. E já transformei numa equação, ok? Agora vamos para o segundo passo. Aplicar as regras de resolução de uma equação quadrática. Volto a repetir. Para quem não viu as regras, para quem ainda não viu que são e não tem domínio de equações quadráticas, vai assistir a minha primeira aula que fala de equações quadráticas e depois volta a esta aula. Bom, o primeiro passo de equações quadráticas diz que nós devemos identificar os coeficientes, lembram? Então, nós vamos identificar os coeficientes da equação. Vamos retirar o valor de A, B e C. Então, desta equação, nós extraímos o valor de A, B e C. Que é 1, 2 e menos... É 1 e menos 2, respectivamente. Então, o segundo passo, nós vamos calcular o binômio discriminante, o famoso delta. Então, a forma do delta é dada por b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo os respectivos valores, onde tem as respectivas variáveis, as respectivas letras, nós apanhamos ou encontramos esse resultado do delta. Delta será igual a 9. Eu aconselhava que seguissem a aula com um papel e caneta ao lado e fossem resolvendo de modo com que percebam como é que isto foi feito, né? Então, o terceiro passo é achar as raízes. Então, usando a fórmula, nós vamos achar o valor de x1 e o valor de x2, ok? Que é 1 e menos 2, respectivamente. Então, daqui o que nós fazemos? Nós vamos dar a nossa solução, que é o terceiro passo, apresentar a solução. Agora, como é que se apresenta a solução aqui? A solução aqui apresenta-se em forma de um gráfico. Nós extraímos a solução em forma de um gráfico. Formador, como é que desenhou-se esse gráfico? Simples. Eu vou explicar aqui como é que desenhou-se esse gráfico. Bom, perceba uma coisa. Nós temos a nossa equação dada para a seguinte expressão. X ao quadrado mais x menos 2 é maior que zero. Então, o que se faz aqui, senhor? Nós vamos desenhar o eixo do x, primeiro, sem o eixo dos y, né? Vamos desenhar isto. E a solução das raízes que nós extraímos no passo número 2, vamos colocar no nosso eixo x, ok? Então, como nós sabemos que todo gráfico de uma equação ou toda função quadrática é uma parábola, então nós vamos desenhar uma parábola que passa dos pontos x1 e x2. Ok? Mas como soube que a parábola era virada para cima? Senhor, isso significa que o senhor não assistiu à aula de funções quadráticas. Se não assistiu a essa aula, assista a aula que nós lá explicamos por que a parábola tem a concavidade virada para cima e quando é que a parábola tem a concavidade virada para baixo. Ok, voltando. Então, desenhamos a nossa parábola e a nossa parábola deve passar dos nossos pontos menos 2 e 1, que são as nossas raízes da equação, que determinamos no passo número 2, ok? Então, o que diz a nossa equação? Diz que a nossa primeira expressão tem que ser maior que zero. Quais são os pontos que são maior que zero e menor que zero? Todos os pontos que estão acima do eixo x são considerados pontos maior que zero. Por essa razão que coloca-se o mais aqui
coloca-se o mais aqui, ok? E todos os pontos que estão abaixo do nosso eixo X, deste eixo aqui, são considerados pontos menores que zero, negativos, ok? Então, se essa nossa parábola cresce, né, vai, continua, o que vai acontecer? Todos esses pontos aqui serão considerados pontos positivos, porque estão acima do nosso eixo X, ok? Então, como é que nós representamos a solução? Já esboçamos o gráfico e agora como é que nós representamos a solução? Simples. Vamos dizer que a solução é igual. O nosso x vai pertencer ao conjunto de números reais, sim, tal que o x é menor que menos 2 ou o x é maior que 1. Ah, mas não entendi. Ok, voltando aqui para a nossa ilustração. Percebam que a partir deste ponto, ou melhor, percebam que daqui, deixa arranjar uma outra cor aqui do meu pen, percebam que deste ponto para cá, até o menos infinito, temos menos 2, menos 3, por aí, até menos infinito. Então, são os pontos positivos, né? São os pontos positivos. Então, se nós dissermos de menos infinito até o menos 2, o que acontece? Este gráfico tem pontos positivos. Então, o x será menor que menos 2. Está claro? Porque menos 3 é menor que menos 2. Menos 4 é menor que menos 2. Logo, todos esses pontos que vêm para lá são menores que menos 2. Então, o x vai ser menor que menos 2. Ou o próprio x vai ser maior, o x vai ser maior que 1. Por quê? Porque a partir de 1 para cá, até mais infinito, nós temos o gráfico, né? Temos o gráfico ou temos os nossos pontos positivos, temos a nossa margem positiva do nosso gráfico. Estamos juntos, né? Então, podemos representar desta maneira ou podemos escrever assim: o x, né, é menor que menos 2 e o próprio x é maior que 1. Então, assim também é aceito, né? Escrever o x pertence, né, a R, né, tal que prontos. Podemos representar assim a nossa solução. Ok? Então, para quem não entendeu, deixa aí comentário, volta a ver o vídeo, tenta perceber de novo, volta a ver, repita o vídeo quantas vezes possível até que entenda. Mais uma vez, aconselho, pega papel e caneta e faça esse exercício, não só fique escutando, porque só aprende quem escreve. Então, escreva, procura calcular sozinha, sem ver o vídeo. Qualquer dúvida, volta a ver o vídeo ou coloca aí nos comentários. E não esqueça, resolva muitos exercícios do gênero, pois à medida que for a resolver, irá descobrir mais dúvidas que serão sanadas ao longo da resolução. Então, por hoje é tudo acerca de inequações quadráticas. Obrigado pela vossa atenção dispensada. Não esqueçam de subscrever-se no nosso canal e coloquem aquele like no vídeo, compartilhem com colegas e façamos da matemática o nosso gosto. Obrigado pela vossa presença. Compartilhem o vídeo e coloquem aquele like. Até a próxima.